Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria, onde nós estamos meditando nos Provérbios de Salomão. Hoje estaremos meditando, aprendendo, estudando sobre os princípios de sabedoria de Provérbios 18. Então, abra sua Bíblia em Provérbios 18, pegue a sua agenda de anotações, pegue a sua caneta e vamos à nossa leitura. A sabedoria para ouvir e ao falar. Esse é o título do meu texto, ou da minha Bíblia, aqui antes do versículo 1, ou do verso 1. Vamos à leitura. Provérbios 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Vindo a impetuosidade, vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Aqui nós aprendemos, Salomão também nos ensinando que a pessoa que é solitário, a pessoa que não procura envolver-se, a pessoa que não procura se relacionar-se, o propósito do interrelacionamento é muito importante para você, porque se você procura viver solitário, automaticamente você não busca sabedoria, porque um dos propósitos da sabedoria é justamente interrelacionar com outras pessoas. O sábio, ele compartilha, ele ouve o conselho de pessoas que já têm sabedoria. A pessoa que busca sabedoria precisa estar sempre em contatos com pessoas que vão lhe trazer conteúdos enriquecedores de desenvolvimento. E a pessoa que vive solitariamente não desenvolve, ele rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Por que aqui pode chamar de verdadeira sabedoria? É porque tem a falsa? Na verdade, nós comentamos em alguns provérbios anteriores que temos a sabedoria humana, a sabedoria, o saber, que remete a, por exemplo, você saber de que o dia amanhece, saber de que o dia, ao entardecer, ele vai escurecer, vira noite. Então, eu sei que a partir de uma hora do dia, vai deixar de ser dia e virar noite. Esse é um tipo de sabedoria, o saber humano, um conhecimento adquirido. Mas aqui eu me refiro à sabedoria que vem de Deus, a verdadeira sabedoria, que é Deus quem dá, a sabedoria que Salomão pediu a Deus e adquiriu. Então, nós aprendemos que a sabedoria, ela tem que ser adquirida. A inteligência é natural, a sabedoria é transcendental. A inteligência nasce com você, você precisa desenvolvê-la. A sabedoria é necessário você pagar o preço, você buscar, você adquirir. Adquirir é a mesma coisa que comprar, ou seja, pagar o preço. Então, essa é a diferença quando você busca a verdadeira sabedoria. E Deus, quando dá a verdadeira sabedoria, você desenvolve o propósito de tudo que estamos aprendendo na jornada da sabedoria. E deixando aqui mais uma ênfase, que águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos. Então, palavras articuladas, palavras maliciosas, palavras cheias de astúcia, podem ser águas profundas. São águas profundas. E muitas pessoas estão caindo nessas águas profundas, imergidas nessas águas profundas. Mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Um ribeiro, um riacho, um ribeiro transbordante
e ele traz vida. O ribeiro transbordante, ele leva além da sua margem a umidificação a toda a vegetação, e todos os que estão plantados perto do ribeiro transbordante, eles não murcham, não secam, não caem, mas dá o fruto na estação própria. Vamos aqui também refletir que não é direito favorecer os ímpios para privar a justiça ou para privar o justo da justiça. Então, a justiça do justo, a pessoa que procura ser justo, reto, ele não é correto, não é direito privar da justiça. Então, você ser justo com a pessoa que é justa com você, você ser justo com a pessoa que é injusta com você, é o que nós temos aprendido, mas você não ser justo ou você não deixar a consequência da justiça vir sobre o justo e acabar sendo injusto com aquele que é justo, isso não é direito. Versículo 6. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua clama por açoites. A boca do insensato é sua própria desgraça e seus lábios uma verdadeira cilada para sua alma. Forte essas palavras. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. O caluniador é a pessoa que diz palavras falsas, é a pessoa com argumentos falsos. Então, o caluniador, aquele que diz falsas testemunhas, falsas palavras, afirmações falsas. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Quem é negligente, inclusive falando de um âmbito profissional, sabemos que existem algumas formas que nós podemos entender sobre a negligência, a imperícia e a imprudência. E aqui Salomão está falando sobre a negligência. Negligenciar é você saber o que tem que ser feito e fazer errado. É você receber uma orientação, negligenciou aquela ação. Então, imprudência é quando você não tem o reflexo daquilo que vai te trazer consequência, porque a prudência te faz analisar, é a capacidade de você observar o que pode acontecer. Então isso é imprudência. Por exemplo, você viu um buraco no chão e você teve um comportamento inadequado de pular esse buraco, você foi imprudente. Então você não analisou a consequência do que poderia acontecer. A diferença do prudente é que ele analisa qual é o resultado, o que pode acontecer. Ele analisa o que vai acontecer se ele agir de alguma forma. Então ele analisa tanto para o que é bom quanto para o que pode trazer de errado. Ele coloca na balança, traz o equilíbrio. E a imprudência é isso, é você ver que aquilo pode dar errado, ou melhor, você ver uma condição e imprudentemente não analisou qual seria a consequência, não colocou na balança qual seria a consequência de fazer e vai lá e faz. A imperícia é falta de perícia num determinado assunto, falta de conhecimento num determinado assunto. E a negligência é você realmente saber, foi instruído, foi treinado, você está vendo o que está escrito e você descumpre o que está escrito, descumpre o que foi ensinado, descumpre o que foi orientado. Então você é negligente, você está negligenciando algo que é para ser obedecido. Você, por exemplo, ao perceber que um semáforo acabou de entrar no sinal vermelho, você ultrapassa o sinal vermelho, onde você deveria ter parado e não atravessado no sinal vermelho. Quando você atravessa o sinal vermelho ou passa pelo sinal vermelho, isso é negligência para quem for habilitado. Para quem não é habilitado, é conhecido como imperícia. Apesar de que todo mundo sabe que tem que parar
no sinal vermelho ou quando passa para o sinal vermelho. Você não pode prosseguir. Então, mas a pessoa que ela é habilitada, ela estudou para isso, foi orientada, foi aprovada nos cursos de legislação de trânsito, quando ela vê o sinal vermelho e prossegue a si mesmo, ela está negligenciando a sinalização, negligenciando a orientação, a legislação do trânsito. Então, isso é negligenciar. E aqui fala, quem é negligente no seu trabalho, aqui pode ser de forma, tanto você sendo o patrão, quanto você sendo o empregado, é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Torre forte era o nome também, no sentido literal, de um ambiente dos castelos, dos reinados, onde tinha o propósito de trazer segurança, principalmente no momento de guerra, onde posicionava estrategicamente, alguns reinados ficavam posicionados torres nas esquinas, nos ângulos, ou como se fossem as colunas das muralhas da cidade, ou em algumas circunstâncias distribuídas estrategicamente com pontos da cidade. Então, torre forte, ela é uma estratégia de proteção, de segurança para tanto o exército daquela cidade, quanto para também o rei. Então, a pessoa que está na torre forte, ou está sob a torre forte, ela se sente refugiada, protegida. E aqui diz que o nome do Senhor é torre forte. E já que o nome do Senhor é torre forte, sob a qual, ou sob essa torre forte, nós buscamos refúgio e permanece, ou nós nos permanecemos seguro. Os bens dos avarentos constituem sua cilada fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Guarde isso. A humildade antecede a honra. A pessoa não vai ser honrado para depois ser humilde, mas a humildade antecede a honra. A pessoa primeiro precisa aprender a ser humilde para depois ser honrado. E aprendemos nos provérbios anteriores sobre o espírito de humildade. Temos um espírito humilde. Ele combate a arrogância, a soberba, que é o maior inimigo. O orgulho, a soberba, são os maiores inimigos da sabedoria. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Geralmente, um rei, quando ele precisava buscar ter contato com o outro, buscava se relacionar positivamente, buscava ter acesso para um encontro, uma reunião, um jantar, ele mandava à frente o mensageiro e levava um presente. Então aqui Salomão, sendo rei, ele diz, olha, um bom presente destrói ou desobstrui a passagem. Se a passagem está obstruída, está bloqueada por alguma coisa, por alguma razão, alguma circunstância, essa obstrução agora ela é quebrada, ela é destruída. Então, desobstrui a passagem, dando acesso direto àquele a quem entrega e conduz à presença das pessoas que decidem. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre
parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Então, se uma pessoa ela quer defender, quer ter razão, ela vem e fala a versão dela. Aparentemente, parece que ela é que está certa. Mas o que nós aprendemos aqui? Que nós sempre temos que estar com os ouvidos atentos e aprender a ouvir os dois lados. Nunca fechar ou dar razão apenas para um lado. Ouça os dois lados, observe os dois lados da moeda, ouça os dois lados, as duas versões de uma e da outra pessoa. Somente depois você analisa e toma as suas decisões. Antes de tomar partido para um dos lados, então seja democrático. Ouça as pessoas antes de você acabar injustamente excluindo, deixar privado ou privar a outra pessoa de falar. Então, quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de sua palavra, ou de suas palavras. Isso aqui é forte, hein? Do fruto da boca o coração se farta. Então, quando fala o coração se farta, é que nós lembrando que quando dizemos do coração, estamos ligados às emoções, o que sentimos. Então, as emoções está ligado ao nosso pensamento, né? Então, emoções podemos chamar da nossa mente subconsciente e o pensamento, nossa mente consciente. A mente subconsciente, então, aqui está dizendo que se farta de frutos da sua boca. Aquilo que você fala acaba afetando suas emoções. Cria paradigmas dentro ou crenças limitantes dentro das suas emoções. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Então você se torna escravo das suas palavras. Versículo 21, que também fala sobre a língua. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, a língua tem o poder de dar vida e da morte. Os que a usam habitualmente serão recompensados. Ou seja, se você usa a sua boca para trazer morte, você vai ser recompensado. Você vai colher essa recompensa. Tudo o que a morte traz de prejuízo vai vir para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que convivem com você. Mas aqui fala que a pessoa que usa a língua para trazer vida, você também vai ser recompensado. Tudo aquilo que as consequências do que a vida traz ou de que traz a vida vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre as pessoas à sua volta. Versículo 22. Versículo 22. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Então, quem encontra uma esposa, e a esposa, lógico que estamos aprendendo através dos provérbios, você que é esposa, ou você que ainda não se casou, mas tem um plano, quer ser esposa do seu futuro marido, então aqui diz que nós precisamos sempre aprender a lidar um com o outro, tanto o marido com a esposa, quanto a esposa com o marido. Ensina Provérbios muitos conselhos para esposas, e aqui mulheres possam buscar sabedoria. Fala muito sobre mulher sábia, e aqui diz que quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Excelente é porque é mais que ótimo, é mais que bom, é excelente. Então, essa excelência vem através da esposa. E realmente, eu tenho muito a agradecer à minha esposa, que a cada dia tem se desenvolvido, se dedicado ao crescimento. Ela também participa da Jornada da Sabedoria.
e em breve estará junto comigo gravando um desses provérbios da jornada, mas eu quero dizer que a esposa, ela tem um grande papel na vida do marido, e a pessoa que realmente se dedica como esposa, ela tem um grande peso sobre a vida do marido. Então, seja uma esposa que realmente se enquadra na posição de sábia. E aqui, quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Olha, recebeu uma bênção especial do Senhor. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Lembrando que quem escolhe é você. Quem encontra é você. Não é Deus que encontra para você, mas é você que encontra. Então você tem que ir à procura. Não tem esse negócio de que Deus me deu uma esposa. Não, Deus não te deu esposa. Foi você que escolheu. Deus só vai trazer a bênção. Deus só vai abençoar. Deus, você escolheu? É essa mesmo que você quer casar? Você, mulher, escolheu o seu marido? É esse mesmo que você quer casar? Então, olha, Deus vai vir com a bênção. Então, a esposa, ele recebe, quem a encontrou, uma bênção especial do Senhor. O pobre se expressa com súplica, mas o rico avarento responde com arrogância. Nós vamos aprender que tem pessoas que são pobres mentalmente. Talvez tenham dinheiro, mas são pobres na mentalidade. Já aprendemos também que tem pessoas que são pobres financeiramente, mas têm buscado zelar por um caráter íntegro, reto, um caráter prudente, um caráter que realmente busca a sabedoria. Então, olha, aqui fala que o pobre se expressa com súplicas. Você pode ver que toda vez que nós podemos ver aqui falando financeiramente, o pobre ele vai suplicar, ele vai clamar por ajuda financeira. Nós podemos ver que a pessoa, quando ela está financeiramente pobre, pedindo ajuda, isso pode ser talvez num semáforo, às vezes você passando por uma calçada, tem ali um pobre pedindo ajuda, um pobre que está na condição da miséria, pedindo ajuda. E também o pobre que ainda não está em estado miserável, mas está passando necessidade financeira, pede ajuda para ser financeiramente ajudado. Então, ele suplica, ele clama, ele pede ajuda. O pobre se expressa com súplica. Então, Salomão só deixa isso frisado. Só que ele quer aqui ter uma referência ao contrário da súplica do pobre, mas aqui fala que mas o rico avarento. Por que ele fala o rico avarento? Porque nem todo rico é avarento, mas aqui o rico avarento responde com arrogância. Mas o rico avarento responde com... Enquanto o pobre que passa por necessidade suplica, pede ajuda, o rico avarento responde com arrogância, ignorante, soberbo. Então, a avareza traz soberba, ou a soberba traz avareza. A soberba, a arrogância traz avareza. E é expressado quando o rico avarento, ele fala, ele se comunica, é expressado através da arrogância. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigos mais chegados que um irmão. Cuidado, muitas amizades, e aqui fala as muitas, então é um artigo definido, não está falando para você não pode ter muitos amigos, não, está falando que as muitas amizades, então é artigo definido, as muitas amizades, aquelas muitas amizades podem levar à ruína. Aqui diz que, mas existe amigo, entre todos você vai encontrar aquele amigo que é mais chegado do que irmão, você o considera mais chegado do que irmão. Então, aprenda a avaliar suas amizades. Aprenda a analisar as pessoas que realmente dizem ser seu amigo. Nós vamos aprender nos provérbios seguintes, Provérbios 19 vai nos ensinar isso, que tem pessoas que só são seus amigos porque o que você tem, pelo que você, a riqueza, o dinheiro que você tem. Vamos aprender isso mais na frente. Mas aprenda a analisar as suas amizades. Às vezes, em alguns momentos, você até precisa não ser inimigo, mas às vezes você precisa buscar amizades ou se envolver com outras pessoas que estão no nível onde você precisa alcançar. Você é a média das pessoas que você mais convive, dos livros que você lê. Então, se você quer
continuar se desenvolvendo, talvez você precisa mudar o meio ou as pessoas que você convive. Só assim você vai alcançar ou continuar se desenvolvendo. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus sempre sobre a sua casa, sobre a sua família, e eu te espero no próximo Provérbio de Salomão, na Jornada da Sabedoria.